Do 44, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7 que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. Propagando o saber, ensino, pesquisa e extensão, formando uma nova geração na ciência, na arte, educação, inclusão social. A comunidade é o ponto principal, o coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI. A Universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI, UFPI 96,7. E começa a preparação para o Brasil Reggae! No Bar do Churu, o grande clássico Jaune, Full Reggae e Banda Coxá, na partida onde todos serão vitoriosos. Brasil Reggae, todos reunidos numa grande vibração. Jaune, Full Reggae e Banda Coxá, sexta-feira, 13 de junho, no Bar do Churu. Apoio FM Universitária. O Ministério da Cultura e Petrobras apresentam o premiado musical carioca para toda a família Era Uma Vez Green, de José Mauro Brandt e Tim Rescala. Venha se divertir com o fantástico mundo dos contos de fada, dias 13, 14 e 15 de junho no Teatro 4 de Setembro. Sessões infanto-juvenil e adulto. Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Teatro 4 de Setembro, 3222-7100. Patrocínio Petrobras. Realização Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil, país rico é país sem pobreza. Apoio FM Universitária. 11h04. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Ouvintes, começamos o nosso Universitária Esportiva de hoje, terça-feira, dia 10 de junho, e a gente começa nesse lindo dia, dando bom dia pra ela, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Neila. Bom dia, Manoel Madeira, bom dia, ouvintes, Universitária Esportiva, mais um programa começando. A gente, claro que tem destaque hoje sobre o esporte piauiense. O foco primeiro, Copa do Nordeste, né? Porque nos últimos dias tá aquela confusão toda. Vai ou não vai ter, Manoel Madeira, Piauí River nesse torneio? Vai ter, né, do Rego Monteiro, mas sobre algumas circunstâncias que até o momento não foram ainda totalmente definidas. O Piauí, que foi o vice-campeão, ainda tem algumas decisões a serem tomadas aí para a participação dessa Copa Nordeste. Enquanto isso, o River, mais que garantido, se prepara para a Série D já com algumas contratações aí já certas no seu plantel, Neila. Pois é, essa situação que a gente vai falar hoje, claro, além disso, a gente vai falar também de vôlei, porque ontem foi dia de final aí, da Copa Aberta Adulta de vôlei masculino. A gente anunciou para vocês ontem, vai falar de vôlei hoje e vamos falar também, voltar a falar de rugby, porque vamos começar essa semana a trazer personagens da equipe do Piauí Rugby. Hoje o primeiro personagem para vocês. E claro que nós também vamos falar sobre o que aconteceu, o que está acontecendo nos outros esportes. A gente fala sobre Stanley Torres, que está de viagem marcada. A gente fala também sobre Copa Sertões, o resultado do fim de semana. Ontem não deu tempo de passar, teve muito material
pra gente listar ontem e a Copa Sertões acabou ficando pra hoje. A gente também fala sobre alguns dos personagens do campeonato piauiense de boxe. A gente vai trazer pra vocês um pouquinho sobre o Coliseu Boxe. Vocês vão ficar por dentro de mais um pouquinho do que aconteceu e também matéria sobre o judô sub-18, além do Stanley. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. A gente vai começar o nosso boletim esportivo falando um pouquinho do resultado do fim de semana. Resultado um pouquinho atrasado por falta de tempo, mas tá aí. A gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na Copa Sertões de Jiu-Jitsu, que aconteceu esse fim de semana com uma boa presença de atletas e muito boas lutas. Você vai ficar agora com o material completo, feito aí por Pamela Maranhão. No último domingo, Teresina foi sede da 10ª edição da Copa dos Sertões. Os mais de 150 atletas inscritos deram um show de habilidade técnica. Alguns deles chamaram a atenção por suas conquistas particulares. Entre esses está o faixa branca Jean Marcos, de 16 anos, que lutou na categoria adulto e se sagrou campeão. O menino está embalado por bons resultados após a conquista do ouro no Campeonato Brasileiro em Fortaleza. A gente já tem um preparamento para chegar lá e não ser surpreendido. Já esperava, e como eu esperava, o nível lá foi bem alto, mas graças a Deus tudo que eu aprendi no tatame, consegui aplicar lá e deu certo, fui campeão. Essa luta aí tinha uma coisa especial, porque a final que eu fiz com o cara, eu já queria lutar com ele já há um bom tempo. E o campeão ganhava dinheiro, e eu tava precisando de dinheiro para lutar o Mundial. Gustavo Pires está entre os atletas que competiram em Fortaleza. Não conseguiu chegar ao pódio, mas adquiriu experiência. Há 2 anos no jiu-jitsu, o atleta peso galo foi campeão adulto e masters na Copa dos Sertões. Treinei bastante, mantive minha alimentação em dias, me esforcei bastante, né? Durante os treinos, treinei duro para mim poder chegar aqui. Tô vindo do Campeonato Brasileiro. Felizmente lá eu não tive êxito, mas aqui na Copa dos Sertões eu fiz 2 lutas duras. Graças a Deus eu consegui um ouro aí. E é isso aí, continuar treinando e manter o foco. O presidente da federação, Gabriel Souto, faz uma avaliação da Copa e fala das próximas competições dos atletas, que terão um segundo semestre bem cheio por conta de campeonatos nacionais e internacionais, ressaltando que é importante manter o ritmo de disputas. Mais um degrau acima, né, do jiu-jitsu do Piauí. Eu acredito que nós estamos no caminho certo e cada vez mais os atletas vêm mostrando nível. Realmente é uma competição muito difícil. Para a pessoa vir para cá, ela tem que estar realmente muito bem preparada. A gente, todos os atletas que lutaram aqui já tem um histórico gigantesco de competições nacionais e internacionais. O atleta da nossa modalidade tem que estar sempre em atividade. Mês que vem, no dia 19 e 20, já temos o Sul Piauiense, que vai ser em Floriano. A Copa dos Sertões teve atletas de pelo menos 6 academias de Teresina e cidades vizinhas. Boa parte desses atletas fazem parte da seleção piauiense. Seleção essa escolhida através da Copa Carlson Queiroz e Piauiense. Pamela Maranhão para o Universitário Esportivo. Tá aí então, final de semana de Copa Sertões no Jiu-Jitsu aí, atletas de destaque que a gente já teve no último Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, também foram destaque nesse torneio. A gente tem mais torneios de jiu-jitsu movimentando não só jiu-jitsu, como também algumas lutas de MMA que na próxima semana vão movimentar o final de semana em Teresina. Lembrando que também tem evento misturado de jiu-jitsu, submission e MMA lá na cidade de Tuntum, no Maranhão, para movimentar ainda mais esses atletas das artes marciais.
a gente segue com a programação do nosso boletim esportivo e a gente vai falando agora de mais um personagem também de um evento que aconteceu nesse fim de semana. A gente, claro, tá falando sobre Liga Nordeste de Rugby e a gente vai trazer para vocês o técnico, o André Magalhães, que conquistou o seu primeiro título regional. Depois de 3 anos de busca, o título da Liga Nordeste veio no primeiro torneio em que ele abandonou os gramados, já que ele era o técnico, quer dizer, ele era o capitão da equipe, era jogador, e investiu um pouco mais no comando à beira do campo. E esse material completo que você escuta agora com a reportagem de Neila do Rego Monteiro. 25 anos e publicitário. Esse não é o perfil da maior parte dos treinadores pelo Brasil. Mesmo assim, a formação não impediu André Magalhães de começar o trabalho no rugby e conquistar o seu primeiro título regional em 2014. Praticante da modalidade desde o surgimento em Teresina em 2006, André resolveu apostar no Piauí Rugby e a partir daí começou o trabalho que resultou no título do Nordestão no último final de semana. Capitão e treinador da equipe no ano passado, ele acabou optando por uma função só e fica agora somente na beira do campo. Para o treinador do Piauí Rugby, poder se dedicar somente a uma função dentro do time também teve sua importância para levantar a taça inédita ao rugby piauiense. Quando eu jogava e treinava ao mesmo tempo, eu não conseguia trazer tanto rendimento, aos treinos, e eu também cansava, acabava que chegava num momento que não conseguia fazer render o máximo do treino, e agora eu consigo observar os atletas, consigo ver quem está conseguindo executar melhor o treinamento, quem está mais bem preparado, e eu acho que esse ponto faz um grande diferencial em qualquer equipe. E acredito que tem uma parcela de participação nessa vitória. A partir do momento que eu foquei na parte de treinar o time, nós conseguimos criar um sistema de jogo, né? Algo que a gente não tinha até o campeonato anterior. E cada um começou a ter a noção melhor do seu local no campo, do que fazer dentro do campo, e então ficou bem mais organizado. E junto, isso somado ao preparo físico, né, garantiu esses resultados que a gente trouxe. Com a semana de folga, os dias serão de definições dentro do time, incluindo a de investir mais forte na carreira que começou no fim do ano passado. A gente vai fazer algumas reuniões, né, com o pessoal da diretoria para organizar algumas coisas, ver o que a gente pode melhorar. E individualmente eu vou voltar aos treinos, né, só pro hobby, começar a fazer minha recuperação para ver se eu consigo pelo menos treinar com o pessoal. E vou fazer alguns investimentos aí em alguns materiais de treino. Vou também talvez procurar alguns cursos, existem alguns cursos aí para ter mais algumas experiências. Vou passar nos treinos. Apesar de também gostar de jogar, de querer voltar aos campos, eu gostei dessa experiência e tentar melhorar ela. Mas o retorno aos campos não está descartado. Mesmo tendo uma imensa satisfação na beira do gramado, a saudade de vez em quando bate, faz o treinador pensar em voltar, o que pode estar bem perto de acontecer. Ainda dá aquela vontade ainda de entrar em campo, vendo o pessoal jogar, mas eu fiquei bem mais feliz. A sensação que eu tive fora de campo foi talvez até comparado à sensação de estar dentro. Eu fico feliz em ver os meninos jogando, fico feliz em ver a gente trazer resultado, eles se esforçando, eles vibrando, me dá, acho que a mesma alegria que eu tenho sempre fora de campo. Agora é diferente estar dentro porque tem aquela emoção, né, de estar jogando, e acho que isso aí pode me fazer, pelo menos voltar aos sevens, talvez eu volte. Então, na possibilidade, essa semana eu volto a fazer a recuperação. Desde o acidente que eu tive, nunca fiz a recuperação completa de fortalecimento do joelho. Vou começar, se eu tiver conseguido voltar meu preparo físico, pelo menos para aguentar um pouco da partida, é bem provável que eu participe, nem que seja na segunda equipe. Provavelmente a gente coloque 2 times para disputar o campeonato, e em algum time talvez eu participe. O Piauí Rugby volta aos treinos na próxima terça-feira e deve manter o ritmo de competições no campeonato de Sevens, que acontece em julho em Teresina. Material completo aí sobre um dos personagens importantes desse título, desse primeiro inédito título da Liga Nordeste, conquistado aí pela equipe do Piauí nesse fim de semana. Sobre o Paulista, a gente relembra pra vocês, placar 18-0 sobre um time promissor, e a gente não vai esquecer da equipe do Paulista não, viu? E nem dos outros personagens que a gente já começou a citar ontem. Alguns personagens que têm suas histórias aí com o Piauí Rugby. Ao longo da semana a gente traz tanto do Paulista quanto do Piauí Rugby para vocês já
começarem a se familiarizarem ainda mais com o rugby nordestino. E a gente, então, passa mais um pouquinho, já são 11 horas e 16 minutos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra equipe, na verdade, sobre uma outra modalidade que teve uma preparação aí nas semanas anteriores, que foi justamente o judô. No Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18, a delegação masculina não teve um resultado positivo, tendo a sua melhor colocação com o William Rafael, que ficou no 7º lugar da categoria leve. Mas apesar da derrota, os judocas do Sub-18 já se preparam para os Jogos Escolares Brasileiros, que acontecem agora entre o mês de outubro e novembro. Confira o material completo com Ananda Mate. A última competição que os judocas piauienses tiveram sua participação foi no Campeonato Brasileiro Sub-18, que foi realizado em São Luís do Maranhão. Na competição, somente Lilian Lopes medalhou, garantindo bronze na categoria ligeiro. Já a delegação masculina não conseguiu subir ao pódio, tendo sua melhor participação com William Rafael, que terminou na 7ª posição, sendo eliminado nas quartas de finais. Segundo a judoca e treinadora Luciana Caldas, William não estava se sentindo bem e por isso não conseguiu apresentar o seu melhor. Foi uma equipe boa para esse campeonato. No masculino a gente chegou mais perto com o William Rafael, que ficou em 7º. Lutou muito bem, mas chegou um pouco desgastado lá por conta da perca de peso e também por conta adoeceu na semana que antecedeu a viagem. Foi o nosso melhor resultado no masculino, um 7º lugar. Apesar dos meninos não terem feito uma boa participação, Luciana destaca que no judô as medalhas se sobressaem e agora o foco de William é os Jogos Escolares Brasileiros, que será realizado nos meses de outubro e novembro. No ano passado, o judoca conquistou o bronze e desta vez treina para subir no lugar mais alto do pódio. A gente fica sempre esperando um melhor resultado do masculino, até pelo retrospecto, que a gente sempre teve uma equipe muito boa, mas as outras equipes estavam muito forte. É detalhe. Judô, quer queira, quer não, é detalhe, é dia, você acordar focado, é você acordar bem e lutar. Foram detalhezinhos de luta que acabou não dando certo. Decepção, eu acho uma palavra, é muito forte, é pesado. A gente fica triste, mas os meninos estão focados, estão treinando mais ainda, já voltamos, já estamos treinando, porque o JEB está bem aí, que é os Jogos Escolares, que é um campeonato tão importante quanto o brasileiro e bem mais difícil. E a gente tem um retrospecto muito bom. Por exemplo, o William Rafael, que ficou em 7º no brasileiro, o ano passado, com 15 anos, ele foi vice-campeão. Quando ele terminou de lutar, que ele perdeu, eu cheguei pra ele e disse: agora vamos em busca do ouro no JEBs. Vamos treinar, que vai dar certo agora. Além do JEBs, que só acontecerá no próximo semestre, a próxima competição de judô no estado é o Campeonato Piauiense Sub-13 e Sub-15, que serve como seletiva para o brasileiro, que acontece em agosto. Ananda Mate para o Universitário Esportivo. Tá aí o garoto William, que conseguiu aí esse melhor resultado da delegação piauiense, realmente um pouco aquém daquilo que se esperava pelos atletas que foram, mas alguns percalços no caminho impediram desses piauienses trazerem medalhas. A gente relembra o alto nível das competições brasileiras nesse ano, principalmente das categorias de base, os atletas que estão investindo realmente pesado em buscar uma vaga ainda nas seletivas para as seleções brasileiras, as seletivas que vão dar direito, quem sabe, a esses atletas de fazerem, além de um tour pelos países, por outros países, a possibilidade de já ranquear tanto no brasileiro quanto no pintar aí no ranking mundial. É a expectativa desses atletas que também estão buscando aí o seu lugar numa das modalidades que mais traz medalhas para o Brasil em Olimpíadas e numa das mais concorridas, pelo menos nos 2 últimos ciclos olímpicos, nós tivemos o judô como uma das modalidades mais importantes com relação ao número de praticantes e ao número de atletas que chegaram em boas condições de disputar um lugar na seleção, salvo algumas categorias que realmente existe uma certa deficiência com relação a atletas. É a questão, por exemplo, do pesado feminino, nós temos pouquíssimos atletas, e o meio médio masculino, mas no final das contas nós ainda temos uma seleção que vai chegar muito forte nesse ciclo do Rio 2016, a exemplo do que foi Londres 2012, e essa força está justamente nessa renovação.
principalmente pelo que a gente vê também nesses jogos escolares que a gente vai acompanhar e que também não é um torneio fácil, se assemelha a um brasileiro e por isso os resultados são tão comemorados quando vem. A gente espera que essa turma do Sub-18 que não teve um bom resultado nesse Campeonato Brasileiro possa se sair melhor dentro dos jogos escolares que vai acontecer já no próximo semestre. 11h21, a gente vai pro nosso intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta falando de mais esporte piauiense. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Horas e 23 minutos, estamos de volta agora para falar de outro esporte. Vamos dar destaque a uma equipe aí que esse final de semana a equipe Coliseu de Boxe teve a participação nessa terceira etapa de boxe com 4 atletas competindo. Erasmo Carlos na categoria peso leve juvenil, o Marcos Pereira na categoria peso leve, o Márcio Júnior no meio médio e o David Nascimento na categoria meio pesado. O único vencedor foi o David Nascimento, que venceu o paraibano Lucas Joadson. O técnico tubarão da equipe Coliseu conversou com o Universitária Esportiva sobre essa participação da equipe no torneio. Material completo com Anando Mate, lembrando que essa equipe Coliseu é lá de Parnaíba. Na terceira etapa do Campeonato Piauiense de Boxe, muitas equipes saíram satisfeitas com o resultado de seus atletas. Mas não foi o caso da equipe Coliseu de Parnaíba, que viu apenas um pugilista ganhar a disputa. O técnico tubarão não concordou com o resultado de algumas lutas e o ponto máximo foi quando ele viu o juiz decretar a vitória de Luiz Felipe Obuda na luta contra o Márcio Júnior. Para ele, as regras do boxe olímpico não foram aplicadas. Mas o Coliseu está iniciando, entendeu? Um boxe olímpico, entendeu? Que a gente vem do boxe olímpico, um boxe que vem da Academia de Belém do Pará, que é do professor Ulisses, né? Que o boxe, a gente faz ponto, é quando a gente toca a mão, entendeu? No atleta. Então quando a gente toca o antebraço, o cotovelo, entendeu? Umas varadas, não é nem soco, é umas varadas, que não é golpe. A gente bota o braço e bloqueia o golpe, esse braço tá bloqueando, não é ponto, entendeu? Então os caras aqui, ponto, é as varadas, não é o golpe, entendeu? Pra desejar a técnica. Aqui pareceu mais uma luta de MMA. Com sinceridade, eu não vi boxe olímpico, não. Eu vi luta de MMA, entendeu? Porque o boxe olímpico, ele tem que ter um estilo, ele tem que ter pontuação, tem que ser um toque no rosto, um toque no abdômen, entendeu? Um toque no peito, no cruzado, tem que tocar a mão, não o braço. Além disso, o Tubarão também questionou a escolha dos juízes, que eram justamente componentes das equipes rivais. Eu acho que ainda tem que ir a desejar muito a parte da comissão técnica, entendeu? Os árbitros, entendeu? Os mesários. Porque aqui é o seguinte, se eu vou fazer um campeonato, né? Aí eu boto uma equipe pra lutar contra a outra. Porra, tem um cara lá na mesa que é da mesma equipe. É suspeito, entendeu? Se essa luta terminar por ponto, lógico que vai ser pra ele, que eu venho lá de Parnaíba, ele vai dar pra mim. Então é uma coisa que ainda tem muito a desejar, entendeu? Eu acho que primeiro pra fazer um campeonato tem que ter um treinamento, entendeu? Você tem que treinar a parte técnica, a comissão técnica, não o atleta na bruta, entendeu? Porque como é que é o boxe e o MMA? O boxe é diferente, o boxe olímpico já tá dizendo, é uma arte suave, não uma arte bruta, entendeu? A gente tem que usar um jogo de perna e braço, não essa alavancada
disputada que a gente viu aí. Para o presidente da Federação Piauiense de Boxe Amador e Profissional, Marcos Oliveira, é natural a reação da equipe questionar o campeonato quando está perdendo, mas ele reconhece que o nível técnico ainda está um pouco baixo. Essa reação é reação normal de um atleta, de um treinador, né? Quando vê o seu atleta perdendo e sendo que a luta tinha que ter aplicado a regra e tirar pontos, entendeu? Acabou o atleta acabou se excedendo, entendeu? Pra cima do outro, tem que tirar pontuação, acaba havendo desclassificação e com isso o treinador fica irritado naquele momento, entendeu? Por estar vendo, para ele o atleta dele está sendo injustiçado. Mas é uma coisa que a gente vai aprimorar mais. A gente tem que realizar uma urgente curso de arbitragem aqui. Tem que trazer alguém da Confederação Brasileira para aplicar um curso de arbitragem aqui. Não só para treinador, mas para os atletas também entender o que é a regra do boxe ali. O que é a regra, o que manda a regra. Que aí só assim a gente vai começar a ter um boxe mais bonito. Dos 4 atletas da equipe Coliseu que competiram na terceira etapa, somente Davi Nascimento venceu na categoria meio pesado. Ele já está classificado no brasileiro, já que venceu as 3 etapas da competição. Os demais ainda esperam a decisão da federação, já que venceram as etapas anteriores. Ananda Mate para o Universitário Esportivo. Reclamações também nesse campeonato de boxe. A nossa equipe que acompanhou esse campeonato também viu um pouquinho de atraso, um pouquinho de desorganização. Pelo início aí da competição. Uns pontos aí para se destacar mais essa reclamação aí do Écio. Professor Tubarão. Do professor Tubarão, né? Realmente ele saiu um pouquinho chateado aí com essa situação. E, na verdade, falando dessa questão dos árbitros, dos juízes durante os campeonatos, a gente realmente está acostumado a isso aqui em Teresina. Os juízes da partida serem de algumas academias. Não sei como é que fica essa questão da escolha dos juízes durante as lutas. Se não existe problema realmente em ter juízes da mesma academia de alguns lutadores que estão na hora no ringue. Mas foi uma reclamação aí do professor Tubarão e acredito que tenha sido só dele. Não sei se a gente não ficou sabendo se outros professores, outros treinadores de outras equipes reclamaram sobre esse mesmo posicionamento, já que tivemos aí mais uma edição do campeonato de boxe e é comum a gente ter esses usos de professores, lutadores, pugilistas, convidados sendo responsáveis pelo período da luta. Exatamente. A gente também, a nossa equipe que também acompanhou a competição, acabou vendo alguns atletas desistindo porque algumas lutas estavam sendo casadas naquele momento. Então, alguns atletas decidiram não participar, não entrar nessa parte e podem acabar ficando de fora, já que a decisão de quem vai entrar aí nessa seleção piauiense para disputar o Campeonato Brasileiro vem justamente da soma de pontos das 3 etapas que aconteceram. A terceira etapa foi justamente essa do último fim de semana. Alguns dos atletas não participaram de todas, mas seria importante, claro, ter pontuado nessa, mas por conta desses percalços de último momento, eles decidiram não entrar no ringue e acabaram ficando possivelmente de fora dessa seleção piauiense. A gente volta a falar de judô porque o Stanley Torres foi convocado para competir na Copa do Mundo de El Salvador, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de junho. E a gente então vai saber um pouquinho mais dessa competição, do que ele para o que ele está se preparando. Você vai ouvir agora então matéria completa de Ananda Mate. No
Piauí, as competições de judô começam nessa semana com o Campeonato Piauiense Sub-13 e Sub-15. Mas desde o início do ano que os judocas piauienses não param. Stanley Torres, por exemplo, vai para a sua 5ª competição no ano. O judoca viaja amanhã para El Salvador para a disputa da Copa do Mundo de El Salvador. Ele foi o único piauiense convocado para a competição que ranqueia os atletas para as Olimpíadas. O objetivo de Stanley é entrar para a seleção brasileira. A Copa do Mundo de El Salvador é uma competição, vai ser muito difícil esse ano porque o pessoal quer marcar pontos para a Olimpíada de 2016, já tá bem aí. Eu fui convocado, sou o único do Piauí que vai lutar e eu tô em busca desses pontos, né? Eu vou competir, eu fui convocado para 5 Copas do Mundo, dependendo dos meus resultados, eu posso até chegar a ficar entre os 22 melhores do mundo e ser convocado para grandes lances, competições mais importantes que valem mais pontos. Mas primeiro eu tenho que ficar bem classificado nessas Copas do Mundo que eu fui convocado para poder entrar para a seleção principal, que eu vou representando o Brasil, mas eu não sou a seleção principal ainda. E meu objetivo é entrar para a seleção principal para começar a viajar para esses campeonatos mais importantes. A preparação de Stanley foi ganhar ritmo desde o começo do ano com as 4 competições que ele participou, incluindo sua derrota no Troféu Brasil para o judoca Léo Luiz da seleção brasileira. A preparação para uma competição assim é sempre mais intensa. A gente já vem fazendo um trabalho desde o início do ano. Das 4 competições, eu acho que foram 4. Das 4 competições que eu fiz esse ano eu ganhei 3. A última eu perdi por uma falta, foi o Troféu Brasil, que é o campeonato mais difícil do Brasil, mais difícil até que o Campeonato Brasileiro Sênior. Eu perdi para um atleta da seleção brasileira por uma falta. Mas é isso aí, a gente vai para a competição, nem sempre a gente pode ganhar toda, né? E se der tudo certo, a gente vai trazer uma medalha e conseguir alguns pontos no ranking mundial. A Copa do Mundo de El Salvador acontece entre os dias 14 e 15 de junho. Ananda Amati para o Universitário Esportivo. Aí o Stanley Torres tendo mais uma chance de chegar aí próximo, de buscar essa vaga para essa seletiva. Quem sabe a gente não tem um outro piauiense disputando vaga na seleção brasileira. Lembrando que o Stanley Torres é da categoria até 73 quilos, uma categoria que os professores, pelo menos Queiroz Filho, Expedito Falcão, que são os técnicos que geralmente viajam e também que compõem as viagens das delegações brasileiras, veem como uma categoria ainda em aberto. Por mais que tenha nomes muito fortes dentro hoje desse ranking mundial, os brasileiros mais bem colocados estão na posição 20, 21 e 22 respectivamente. Então existe uma possibilidade aí dos brasileiros buscarem um pouco mais, pelo menos ter um pouco mais de concorrência com relação aos atletas, e a gente ressalta que justamente quem está correndo por fora, quem está fazendo justamente esses circuitos mundiais para ranquear, podem acabar surpreendendo e chegando próximo, que é a esperança justamente do Stanley Torres, que é um dos destaques da categoria até 73 quilos aqui no estado do Piauí. Finalizar então o nosso boletim esportivo, a gente vai falar de vôlei, porque ontem o Yacht Clube foi palco da final da Copa Aberta Adulta Masculina, jogo entre Mano Vôlei e Teresina Vôlei. Quer saber quem venceu? Agora no material de Leda Fontinelli. A final da Copa Aberto Adulto de Vôlei Masculino aconteceu ontem, dia 9 de junho, entre o Teresina Vôlei e o Mano Vôlei. A partida durou 2 horas e 20 minutos, o que quer dizer que foi um jogo bastante duro. O Teresina ganhou por 3-2, mas foi impressionante a garra do time adversário, que buscou a vitória até os últimos pontos do quinto set, já que até o 13º ponto estava tudo empatado. E ficou assim: o primeiro set foi vencido pelo Teresina por 31-29, o segundo set também foi vencido pelo Teresina por 25-20, o terceiro e quarto set foram vencidos pelo time do Mano por 25-18 e 25-22. O quinto e último set ficou 15-13 para o Teresina. Agora você confere a opinião do capitão do time do Teresina, o Marquinhos. Ele fala sobre sua avaliação do jogo. As equipes são os parabéns, né? Uma renovação, né? A gente viu uma equipe praticamente sub-23, né, do Mano Vôlei. Uma equipe boa, alta, competitiva. Nós também trouxemos atletas de categoria de base, né, de 17 anos, 18 anos. Então é uma renovação que o voleibol do Piauí precisa. A gente que é mais velho, né, e o pessoal mais novo, para não deixar acabar. O nosso objetivo principal é esse. Nossa equipe tem
praticamente 6 que a gente está tentando colocar no nível adulto, com o objetivo de representar o Piauí fora, porque aqui dentro não tem necessidade. Marquinhos ainda falou sobre o atleta que se machucou durante a partida. Só cuidar, em 3 semanas ele está recuperado. O jogo em si muito bom, né? A gente abriu 2-0, aí baixamos a guarda, né? Relaxamos. A equipe deles cresceu, né? Principalmente com o atleta lá, Rafael, que começou a jogar, virando bola de todos os lados. Então pra gente foi complicado o jogo, muito complicado, porque eles são um time bem treinado, né? Como você já sabe, aqui sempre se ouve o outro lado da partida. E o Mano falou sobre a falta que fez o ponta Carlos, lesionado nas quartas de final, e é claro, sobre sua avaliação sobre o jogo. Sim, a gente treinou visando essa competição. Lógico que é um laboratório que é de início da temporada, assim, mas valeu a pena, a gente tem que corrigir, a gente sabe onde tem os pontos fracos, onde é que a gente tem que melhorar. E a tendência é essa, né? Nós vamos agora dar uma descansada, porque alguns dos meninos vão estar na seleção piauiense e o foco agora é a seleção, né? Eles são espelhos, só corrigir, né? A gente vai ter que dar uma corrigida, ver o que é quando chegar o retorno do Carlos. A gente vai construir a equipe e melhorar cada vez mais. Leda Fontinelli para o Universitária Esportiva. Então, nova vitória do Teresina Vôlei aí na Copa Aberta, passando o primeiro set, terminou 31-19 pro Teresina Vôlei. Tivemos ainda resultado estranho. Vamos já verificar isso aqui, tá? Segundo set, 25-20 para a equipe do Teresina Vôlei. Já o terceiro set vencido pelo Mano, 25-18, o quarto 25-22 e o quinto set decisivo 15-13 para o Teresina Vôlei. Só retificando, 29-31 no caso o resultado do primeiro set, que é justamente foi um dos mais disputados aí desse primeiro, quer dizer, desse jogo da final. Horas 38 minutos, hora de intervalo, e a gente volta falando de futsal e futebol. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Bola na Rede. Voltamos, 11 horas 39 minutos, e a gente vai, claro, falar sobre o que está acontecendo no mundo do futebol, no mundo do futsal, né, do Rego Monteiro? Começando com, falando de futsal, ainda falando do Crença, tá? Que foi campeão no final de semana no Metropolitano Adulto, e a equipe passou por mudanças bruscas antes da competição, o que fez com que o time não acreditasse tanto na vitória. Os personagens dessa conquista são jogadores novos que tiveram pouco tempo de preparo e também aqueles que conseguiram se manter no elenco. Reportagem especial agora com Ruth Damares. Depois do título do Campeonato Piauiense de Futsal em 2013, veio a vaga na Taça Brasil. E depois, muitas transformações para o Campeonato Metropolitano em 2014. Foram 10 jogadores que saíram do elenco do Crença. 6 para o principal rival, o Cajuína, 1 contratado para o Tabajaras e os outros 3 que eram de fora do estado e também não permaneceram na equipe. Foi uma transformação total, em que a equipe foi obrigada a renovar o elenco com jogadores mais novos. Para o técnico Paulo Evaristo, o Crença teve também pouco tempo de preparo e almejava só a semifinal.
final, mas o empenho dos jogadores resultou na conquista do título. A equipe, mas tecnicamente é boa, uma equipe jovem, mas não tinha trabalho tático quase nenhum. O único trabalho tático que nós fizemos era a marcação, por saber que a qualidade técnica era boa. E nossa meta é só semifinal, porque teríamos tempo, nós não tivemos tempo de trabalhar, como você falou. A remodulação da equipe fez com que teve uma semana, 10 dias para trabalhar. Então, a semifinal era boa, estadual tínhamos tempo para trabalhar a equipe. Mas ela quis mais, né? A equipe quis mais, teve determinação, comprou a ideia de marcar e contra-atacar contra a Cajuína, que foi eles compraram essa ideia e executaram nota 10, né? Aí já conseguiu, vamos tentar o máximo pro título, conseguimos o título. A meta era essa no final, mas conseguimos graças a Deus o título. Agora para o estadual trabalhar bastante e acredito que não vai ter tanta dificuldade pelo menos com o posse de bola. O jogador Erickson, número 10, foi um dos que brilharam na final. Ele marcou 2 gols na vitória do Crença por 5-3 sobre a ABB. Ele, que se mantém no elenco desde o ano passado, disse que o resultado do Metropolitano também se deu porque o Crença se renovou, com jogadores da mesma qualidade dos que tinham saído. Nossa equipe foi uma equipe que teve uma bala assim por saída de jogadores, mas chegou também jogadores de alturas, conseguimos construir uma nova equipe aí, estamos mostrando aí, saindo com esse título, que a equipe está focada, está bem preparada e vamos para disputar a Liga Nordeste. Para o goleiro Jardel, uma vitória individual. Ele, que com todas as mudanças no time, acabou ganhando a titularidade e no fim a medalha de melhor goleiro do Metropolitano. Só eu sei o que eu passei para ganhar ela. Passei um ano sem jogar, fiquei no banco de reserva, esperei, mas chegou meu momento e eu soube aproveitar. A próxima competição do Crença vai ser o Campeonato Estadual de Futsal e logo após o foco vai ser a Liga Nordeste em outubro. Ruth Dâmaris para Universitária Esportiva. Então, a gente que falou ontem, né? O Crença, depois da Taça Brasil de futsal, que acabou disputando aí a primeira divisão, a equipe... divisão especial. A equipe passou esse processo aí de... Renovação. Alguns atletas acabaram deixando o time do Crença, foram pro Cajuína, que foi adversário do Crença na semifinal, acabou eliminado aí pela equipe do Crença. E aí mesmo com esse processo de renovação, tendo que iniciar o trabalho com alguns jogadores que não faziam parte desse time, o Paulo Evaristo conseguiu um bom resultado, na verdade excelente resultado, porque todos os jogos que o Crença entrou em quadra, ele ganhou. Mesmo com um pouco de pressão aí que teve, ele ganhou com um placar, vamos dizer, considerável aí dos adversários. Principalmente um placar bem considerável sobre o principal adversário num jogo que tava valendo aí muita coisa. Tava valendo a final, semifinal, vocês lembram bem, tivemos matéria aqui no Universitário Esportiva semana passada. Vitória do Crença sobre o Cajuína na primeira semifinal do Metropolitano, 7-2, e o Cajuína com 4 atletas do Crença e irreconhecível em quadra. E aí esse preparo e esse resultado bom pro Crença, porque vai começar a disputa do Campeonato Piauiense de Futsal, que é justamente o que dá vaga ao campeão pra Taça Brasil de Futsal. Mais uma vez, o Crença vai tentar conquistar o título. Se conquistar, vai conquistar o hepta campeonato aí. E a gente deve ter de novo uma disputa também entre ABB, Cajuína e Crença, aí por esses 2 turnos do Campeonato Piauiense. E é claro, a gente ainda tem a equipe do Crença, que depois dessa vitória no Campeonato Metropolitano, ganha o direito novamente de participar da Liga Nordeste. Na verdade, no ano passado, quem ganhou a Liga Nordeste foi o Cajuína. Cajuína que foi novamente para Lagartos, aí, lá em Sergipe, para poder fazer essa competição. E agora a equipe do Crença vai para Tianguá, no Ceará, no mês de novembro, disputar a Liga Nordeste e, quem sabe, trazer esse título que ainda não veio para a equipe do Piauí. E vamos falar de Copa do Nordeste, porque ontem à tarde os presidentes de River e Piauí foram à Federação de Futebol para saber alguns detalhes sobre a Copa do Nordeste. Claro que a equipe do Universitária Esportiva também foi para lá. Informações agora no material completo para vocês. Na tarde
tarde de ontem, os presidentes do River e Piauí conversaram a portas fechadas com o presidente da Federação de Futebol, Cesarino Oliveira. O motivo? As decisões em torno da Copa do Nordeste. O presidente da FFP retorna amanhã para o Rio de Janeiro. E de acordo com o presidente do River, Eliseu Aguiar, o que falta são os detalhes de participação das duas equipes. Bom, eu vim buscar informações sobre a Copa do Nordeste. O presidente está me explicando que ainda está assim definido a regra que vai ser jogado o jogo, embora já está confirmada a presença do campeão River e Sampaio Corrêa do Maranhão e também as vagas para Piauí e o próprio Motoclube, embora lá haja uma discussão de que os dois vice-campeões do Piauí e do Maranhão teriam que bancar as custas, mas o presidente está indo agora para o Rio de Janeiro novamente nos trazer uma resposta, porque vai haver uma reunião com alguns dirigentes, tanto da CBF como também dirigentes da Copa do Nordeste. Enquanto espera uma resposta exata do torneio regional, o River já se prepara para a Série D, mas o presidente riverino prefere não liberar mais detalhes. Da Copa do Nordeste vai ter esse Campeonato Brasileiro da Série D, que vai começar, o River estreia dia 20 de julho. Nós estamos ainda segurando um pouquinho essa relação em função de alguns probleminhas internos que a gente tem que manter uma base, né, do que foi o campeão estadual, essa é a ideia. O Josué, todas as indicações estão passando pelo crivo dele, ou seja, não está sendo nada atropelando a comissão técnica, ele tem toda a credibilidade por parte da diretoria em função do grande trabalho que fez e, logicamente, que a gente vai ter que enxertar as contratações novas que vão compor pela primeira vez o elenco do River, que são esses que nós estamos ainda fechando. Alguns já foram fechados e outros nós estamos negociando, e é por isso que a gente também carece desse tempo para a gente poder, quando soltar essa relação, soltar já de forma definitiva e com todos. Nós devemos trabalhar com um elenco em torno de 26 atletas. Esse é o desejo do treinador. Já o presidente do Piauí, Jacob Júnior, afirmou que, por enquanto, o time segue o calendário piauiense e espera uma resposta da CBF sobre a participação do Enxuga Rato. O nosso planejamento ele tem que ser assim, tem que ser baseado em alguma coisa, né? Então, o sol disso ou pode ser, para nós não adianta. Então, a gente quer uma certeza, uma coisa documentada, onde já tenha tudo legalizado. O Piauí hoje é o vice-campeão piauiense, mas não dá direito ainda a alguma competição nacional, né? Não dá com a Série D. Então, nós vamos aguardar essa quarta-feira, retorno do presidente já na quinta-feira, quinta ou sexta-feira, para que ele nos dê uma posição e a gente faça um planejamento já adequado, visando a participação da competição. Na manhã de hoje vai ser realizada uma coletiva de imprensa, onde o presidente da Federação de Futebol, Cesarino Oliveira, vai dar mais detalhes sobre a real situação da participação do Piauí na Copa do Nordeste. Tá aí, então, hoje pela manhã a gente foi convocada para uma coletiva de imprensa para o Cesarino falar justamente sobre isso. Ontem, Eliseu e Jacob já adiantaram o assunto que seria tratado hoje com a imprensa aqui para o Universitário Esportiva. E, claro, a gente mandou a repórter Ruth Damares lá para a Federação de Futebol do Piauí. Ruth, que já está aqui nos nossos estúdios para trazer um pouco do que a gente vai passar amanhã para vocês. Ruth, primeiramente, bom dia. Conta um pouquinho pro nosso ouvinte, então, como é que foi essa coletiva de imprensa lá na FFP? Bom dia, Neila, bom dia, Manuel. Bom dia. Pois é, o presidente falou que ainda vai ter uma reunião. O presidente falou que ainda vai ter uma reunião com os... Só um pouquinho, a gente tá tendo um pouquinho de problema com o microfone da Ruth, vamos ver aqui agora. Então, agora bom dia novamente. Então o presidente informou que vai ter uma reunião com o pessoal da Liga Nordeste, o pessoal do Motoclube e com os outros times, né? E vai ter essa primeira reunião, talvez possa não ser resolvido nessa primeira reunião de negociação, porque também existe um outro projeto de divisão do campeonato, para ficar com os times mais próximos, para não ter tantas despesas. E se não for resolvido dessa primeira reunião, pode ter outras reuniões, mas até 15 de julho tudo tem que estar resolvido. E se não conseguir realmente, o Piauí parece estar disposto a poder entrar com o recurso, mas a federação não vai poder ajudar nesse sentido o time do Piauí. Então tá aí, essas que são algumas das últimas tratativas, na verdade, que estão acontecendo a respeito dessa segunda vaga,
tanto de Piauí quanto de Maranhão. O Motoclube está praticamente confirmado a sua participação. A gente está buscando também informações quanto à Federação Maranhense de como é que está a situação da equipe do Motoclube e a sua participação na Copa do Nordeste, mas aqui no estado do Piauí a gente tem ainda uma pequena confusão a respeito do que já foi anunciado anteriormente quanto a essas vagas. Afinal de contas, estava tudo certo, pelo menos quanto ao que a gente sabia de que as 2 vagas seriam cobertura completa, assim como os demais times da liga, mas vai haver aí essa divisão que já foi proposta, até citamos aqui no Universitária Esportiva, uma proposta de um dirigente baiano, que é justamente fazer o 5º grupo nessa Copa do Nordeste para que os estados de Piauí e Maranhão fizessem uma parte classificatória entre si, justamente para que um deles, um de cada estado, pudesse passar para a próxima fase e aí seria englobado junto aos outros para diminuir os custos de viagens e hospedagens que estaria sendo, na verdade, colocado como um dos maiores empecilhos dos outros estados com relação à participação dos times piauienses e maranhenses. O próprio Eliseu é presidente do River, que já adiantou aí para vocês, né? O River está garantido com o custo do patrocínio da Copa do Nordeste, assim como a situação também do Sampaio. Mas Piauí Motoclube é que não vão ter esses recursos aí para essa disputa. Por isso essa decisão. A gente está querendo saber se vai ter ou não vai ter, se as 2 equipes vão ter que se bancar. O Jacob, que já afirmou, Piauí se banca. Por enquanto ele não está preocupado. Os jogadores do Piauí estão em atividade, estão aqui no TEC, estão indo para o River, estão em Pernambuco. E alguns que se mantiveram aqui no Piauí já vão começar a trabalhar em julho para a Copa Piauí. Tendo ou não tendo outras equipes, o Piauí já vai começar esse preparo, por enquanto, sem pensar em Copa do Nordeste. Ele está esperando essa definição para saber o que o Piauí vai ter que fazer para participar do torneio, e aí sim ele já começa esse planejamento. Esse planejamento que pode ser um pouco mais complicado também por conta dos atletas que estão pelo menos nesse momento emprestados. O Piauí que vai disputar pelo menos a Copa Piauí está praticamente garantido, mas com a equipe da base. Vai fazer o que fez no ano passado, colocar os garotos do Sub-18 e Sub-23, que é uma categoria que o Piauí está buscando criar, buscando implementar dentro do seu futebol, do seu planejamento de futebol para o ano, que é a equipe Sub-23. E então os jogadores profissionais estariam livres para negociações e também empréstimos, que é o caso, por exemplo, do Fabiano, que é um desejo antigo, ou pelo menos desde o início do campeonato da equipe do River, e já está certo com a equipe do River, foi anunciado pelo próprio Eliseu Aguiar, e é um dos jogadores que vai compor a equipe do River para a Série D. Tá aí então, futebol piauiense para vocês, claro, lembrando que próxima semana a gente já tem a equipe do River em atividade, tá bom? Na segunda-feira deve acontecer já o primeiro treino, a apresentação dessa equipe do River, já no preparo para essa Série D que começa no dia 20 de julho. A gente aguardando as confirmações gerais aí dos jogadores que se mantiveram e dos jogadores que vão ser contratados. Por enquanto, a diretoria do River não quer falar nada porque está esperando o detalhe oficial, a assinatura de contrato aí dos jogadores para poder afirmar de vez que são jogadores do River para a Série D. Vai então com algumas matérias nacionais, porque estamos a 2 dias do início da Copa do Mundo e a gente vai falar dela, claro, do time do Filipão que está aí chegando a São Paulo nessa terça-feira. Você acompanha mais informações agora na matéria.
A seleção brasileira respira os últimos minutos antes da estreia na Copa do Mundo, que acontece nesta quinta-feira, diante da Croácia na Arena Corinthians. Os comandados do técnico Luiz Felipe Scolari realizaram mais um treinamento nesta segunda-feira na Granja Comari, quartel-general da seleção. E há 3 dias da estreia da Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari viveu um momento de apreensão. Na tarde da última segunda-feira, poucos minutos depois do início da atividade, Neymar, principal atacante da seleção brasileira, pisou em falso e caiu no gramado, queixando-se de dores. A preocupação foi grande no momento, mas depois tudo transcorreu na maior normalidade. Jô foi o escolhido desta segunda-feira para a entrevista coletiva e nos conta se tem espaço para ele e Fred no time titular. Quem vai decidir é o professor Felipão, mas eu acho que devido à circunstância do jogo, né? De repente, uma situação adversa, a gente perdendo uma partida até empatando, precisando de ganhar, de repente 2 jogadores fixos seria uma boa possibilidade, né? Mas isso aí quem vai decidir é ele, mas eu já me imagino, como eu falei, me imagino ajudando. De que maneira, ainda eu não sei, né? Mas eu tô pronto para poder ajudar a seleção. Fala também sobre a estreia contra a Croácia nesta quinta-feira na Arena Corinthians. Olha, vendo bem assim o grupo, a princípio tá todo mundo tranquilo, né? Mas eu creio que quando for se aproximando, realmente a gente for para São Paulo, já estiver chegando perto do jogo, acho que a ansiedade vai tomar conta um pouquinho, mas eu acho que tem jogadores experientes para poder sobressair a questão disso, né? Mas estreia de Copa do Mundo no teu país, sem dúvida vai ser diferente das outras Copas, né? Acho que quem já teve, no caso do Thiago Silva, do Daniel Alves, com certeza a sensação para eles vai ser diferente. Mas é como eu falei, a gente tem que ter a tranquilidade, procurar não ficar tão ansioso para poder não atrapalhar na hora do jogo, mas eu creio que vai ser uma estreia diferente e a gente vai ter muita tranquilidade. A seleção brasileira deve entrar em campo nesta quinta-feira com Júlio César no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, Hulk, Fred e Neymar. O time de Felipão treina mais uma vez nesta terça-feira na Granja Comari e segue para São Paulo na noite desta terça-feira. Quarta-feira realiza o treino FIFA no Itaquerão e quinta estreia na Copa do Mundo. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Então, preparo desse time do Filipão aí, do Parreira, para esse campeonato que vai acontecer agora, tem início agora, essa semana aqui no Brasil. Aí, que reúne alguns times aí. Então a gente tem essa movimentação. A FIFA tem agora o domínio, além dos estádios do país, tem agora umas palavras que a gente também não pode falar. Então FIFA e CBF, realmente tem algumas palavras que não podem ser mal utilizadas porque a gente tem que pagar agora por esse uso durante o período da Copa. Então, estamos evitando, vamos entrar nessa brincadeira de criatividade, né? Tentar falar desse torneio que vai acontecer pelo país aí, sem ter que falar essas palavras que agora foram patenteadas pelos 2 órgãos de futebol. Exatamente. O máximo do mundo e o máximo do Brasil. Esse torneio de travinha, então, que inicia no dia 12, justamente. As disputas, né? A abertura amanhã. A disputa é o que interessa, é o que a parada que acontece, bola rolando, é o que é o nosso jogo, né? Do falando desse torneio, antes desse torneio aí, do mundo começar aí, com esses diversos times do mundo começar, teremos o último amistoso hoje às 20h45, Portugal e Irlanda, tá? Lá nos Estados Unidos, no MetLife Stadium. Pode falar o nome da seleção. E acabou também aí, o nosso tempo. Obrigada pela companhia de vocês. Amanhã, quarta-feira, 11 horas, o Aniversário Esportiva tá de volta. Até lá. FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto. E com o fim da greve dos metroviários em São Paulo. E no Rio, a categoria ameaça cruzar os braços.
Morre aos 88 anos ex-governador Marcelo Alencar. Inadimplência do consumidor tem 7ª alta consecutiva. Faltam 2 dias para a Copa do Mundo. O Brasil já vive clima de expectativa. Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. Seleção brasileira realiza último treinamento antes da Copa do Mundo. As informações com Rafael Monteiro. Faltando 2 dias para a Copa do Mundo, a seleção brasileira faz o último treinamento às 3 horas da tarde aqui no centro de treinamento na Granja Comari. A equipe titular, até o treinamento de ontem, é a mesma que venceu a Sérvia por 1-0 no Morumbi. Confirmando os titulares, Júlio César no gol, na direita Daniel Alves, a dupla de zaga Davi Luiz e Thiago Silva, na esquerda Marcelo. No meio campo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar. No ataque, Hulk, Neymar e Fred. O que podemos perceber nos treinamentos é a seriedade. Para quem acha que a Copa ainda não começou, está enganado, pois os treinamentos estão sendo realizados em ritmo de Copa do Mundo. Jogadas duras,